No dia seguinte, fui lá de manhã. Vamos lá, chegamos lá. Eu olhei, aí eu comecei a pensar. Falei, meu Deus, foi tanto tempo a pagar esse negócio aqui, guarda-roupa. Foi um ano, sei lá, quanto que foi? Passou de um ano aqui, me foram 3 anos, foi? Não, a Raquel tem 3 anos, pagamos 2. um ano, quase 2. 2 anos para pagar um guarda-roupa. Falei, eu vou pagar um guarda-roupa foi 2 anos. Esse outro aqui nem conto mais. Esse outro, pai, senhor, isso aqui. Senhor, foi tudo embora, foi tudo. Eu olhei para lá para as cinzas, né? Que só tinha cinza no outro dia. Olhei para as cinzas. Aí eu olhei, eu vi aquela situação. Mas eu falei, tá bom, meu filho, isso daí é a minha oferta. Falei, tá bom. Aí eu fiquei triste, né? Perdi tudo, graças a Deus. Muito triste, mas tá bom, meu filho. Cheguei na igreja lá, aí no domingo. Cuida dele, Jesus. O vento passou, foi na sexta-feira. Na sexta-feira era o aniversário da igreja. Começava a festividade. Faltou luz geral. Não teve trabalho na sexta. Sacrifício. No sábado também. Aí o pregador chegou, eu pedi 1000 perdão. Falei, meu irmão, me perdoa. Olha como é que está aí a situação. Ele, não. Né? As irmãs chegaram lá com o negócio da cantina, aí a gente fez um culto de ação de graça, né? Todo mundo comeu lá, fizemos uma oração. Isso aí. Foi um culto abençoado, no escuro lá, no violão, né? Essa história. Aí Deus usou o esposo da varoa para poder me alegrar, que eu estava com o coração triste lá. Aí ele profetizou para mim, o André, na profundidade. Deus palestrou. Fiquei um pouquinho mais alegre. Quando chegou no domingo que aconteceu essa questão de eu ir lá na casa, eu ficar triste, voltei para casa. Eu subi, e a igreja mais na frente, eu ali atrás. Eu fiquei pensando assim, para que eu vou para a igreja? Que motivo eu tenho para ir? Eu tinha voltado à luz, os irmãos todos chegando, né, pro culto. E eu pensando, que motivo eu tenho ali para ir pro culto? Né? Estou testemunhando aqui para os irmãos entenderem o que é o poder de Deus na vida do crente. Estou cantando derrota não, fica ligado. Esse negócio de crente pegar o microfone para cantar derrota, é melhor ficar calado. É verdade, Irmão? Aleluia. Aí quando chegou ali no mistério ali, eu fiquei pensando, se eu falar, abre a Bíblia. Sacrifício de Abraão. Ai, Jesus, De novo, Jesus. abri lá, irmãos. Quando eu comecei a ler, aleluia, Deus abriu o leque. veio a resposta. Eita, Jesus. Eu estava triste, já ia dando 8 e pouco, eu gosto de chegar na igreja antes de começar o culto. Ia dando 8 e pouco. Quando eu abri, que eu li, fui lendo a história todinha. Isaac indo do lado, o pai, o filho carregando a lenha, carregando o peso todo, o pai com o cutelo numa mão, ia com fogo na outra para acender. E quando chega no local do sacrifício, o filho pega e fala assim, pai, chegamos, cadê o cordeiro para o sacrifício? Meu Deus. O Senhor falou que ele queria uma oferta, né? E ele perguntou, cadê? E ele falou assim, meu filho, Deus proverá para si. A oferta era de Deus, era para Deus, então ele ia prover. Quando ele falou isso, Deus falou, meu filho, a tua vitória eu vou providenciar. É eu que vou providenciar. Agora eu vou te dar um motivo para você descer. E depois eu vou te dar outro motivo para tu descer. O primeiro, para você ir para lá, para subir naquele púlpito, é porque eu estou lá e conto contigo nessa obra. E o segundo é que cada um desses irmãos que estão entrando lá estão contando contigo, com a tua força, com o teu ânimo e com a tua alegria. Eu saí dali, entrei lá dentro, comecei a profetizar, Deus me usou de uma forma tremenda. E naquele dia eu profetizei e falei, irmãos, eu não sei quem Deus vai usar. Se Deus vai usar uma prostituta, se Deus vai usar um traficante, eu não quero nem saber quem Deus vai usar, mas alguém Deus vai usar para me abençoar, porque é Ele que abençoa. No dia seguinte, de manhã, a Aleluia chegou e falou, eu tenho que pedir na tua casa. Deus, como eu creio. Aleluia. Ela veio para medir, quando chegou de tarde eu nem sabia de medição nenhuma. Quando eu cheguei de tarde, a laje já estava lá. Isso é que é Deus. Aleluia. Falei, meu Deus, tem a laje, mas está faltando material para bater, dá condição. Aí, irmãos, o que aconteceu? Chegou um caminhão com 2 metros de pedra, 2 de areia e 5 sacos. Eita, Deus. Falei, Deus, eu tenho que bater o concreto nesse chão que está aqui, eu estou nessa tripulação aqui. Aí daqui a pouco chegou outro caminhão com mais 10 sacos de cimento. Eita, Deus. Aí um diácono amigo meu estava
conversando com os irmãos para se juntar para comprar minha laje. Quando chegou para comprar a laje, o moço falou, olha, não tem como não. Por quê? Porque teve um homem que ligou para cá e falou assim, vai lá e mede a laje do pastor Elias. Me diz quanto é que eu vou aí pagar. E o camarada fez o cálculo, ligou para ele. Meu Deus, que coisa linda! Pagou a vista a laje todinha. E falou, não fala quem foi que deu. Aí ele chegou e falou, mas como é que eu vou falar? Porque eu nem conheço o homem. Eu não conheço o homem. Agora eu sei, o cara nem Mas é assim que meu Deus você está entendendo o mistério? Você está entendendo o mistério aí, né? Oh meu Deus, oh meu Deus! Senhor, tenho motivos para te glorificar. O homem que me fez se levantava contra a minha vida de tudo quanto era forma, hoje está trabalhando na minha casa com maior alegria para poder bater a minha laje de graça. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. É isso aí. Você está entendendo o mistério? Não está entendendo o mistério? Deus. Ei, ofereça o sacrifício de louvor, fruto do fruto dos teus lábios. Adore e exalte o nome do Senhor no momento certo, Deus vai te dar vitória. Deus vai liberar a vitória para você, querido. Oh meu Deus. Aguarde o tempo. Eu creio. A promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. O Senhor vai mover o sobrenatural sobre a tua vida, vai te dar vitória. Tu és, aleluia. Aleluia. Mas sabe o que mais me alegrou, irmão? Não é esse testemunho, não. Foi eu sentir uma coisa tão forte, tão linda, e tão linda, que eu creio que alguns precisam sentir dentro da igreja. Meu Deus. O amor dos irmãos. O carinho e o abraço. Irmão, você não tem noção como os irmãos lá da igreja sofreram junto comigo, a maior parte. As irmãs toda arrumadinha, fez a roupinha para poder cantar, foram lá para casa para limpar. Porque ficaram sabendo o que aconteceu, não tinha culto, chegaram lá, pastor, começaram a carregar as coisas para fora, limpar as ovelhinhas lá, que tantos cultos nós fizemos para Deus poder libertar, para Deus fazer a obra, estava falando assim, pastor, fica tranquilo que Deus vai te dar tudo novo, Deus vai te dar vitória. Eu ali triste e agora as ovelhas me esquentando ali, irmão, com amor. Você está entendendo o mistério? O amor da igreja continua o mesmo, a gente tem que só focar a visão, porque tem gente que te ama, que está trabalhando contigo na obra, que está olhando para você como mulher de Deus, que está olhando para você e se espelhando em você na obra. Não pare, porque tem alguém que acredita por tua causa. Oh Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado sim, mestre. Ei, um amigo meu me contou um testemunho que aconteceu na igreja dele. Olha, ouça isso, toma posse. Aconteceu na igreja dele com mais de 2.000 membros, uma igreja enorme. Ele disse que ele estava participando desse culto no dia. O pastor teve uma visão. O pastor olhou para a igreja e ele viu aquela igreja enorme, lotada, cheia. E lá na frente vinha um anjo entrando na igreja. E esse anjo que entrava na igreja, presta atenção, irmão, tem rolo de Deus profundo. É verdade. Com 2 coroas na mão. Uma estava cheia de pedras e a outra tinha pouquinhas pedras. E o pastor sentado naquele altar, né? Igreja enorme, muitas almas. E aquele pensando assim, aquela coroa cheia de brilhantes deve ser para mim que o anjo está trazendo, porque eu sou pastor da igreja, né? E ele pensando, e de repente o anjo pegou e colocou aquela que tinha pouquinho brilhante na cabeça dele. Aí ele se atribulou com aquilo. Ele ficou olhando, meio atribulado com aquilo. E o anjo pegou